querido Papai do Céu, queridos espíritos familiares e protetores que aqui se encontram. Obrigado por mais um encontro, por mais uma tarde de palestra, por todos que aqui, Pai, se disponibilizaram a estar. Obrigada por cada um que nos acompanha de casa, que possa estar em vibração aqui conosco também, prestando atenção, que a espiritualidade possa trabalhar para abrir as nossas mentes, para que a palestra do David, que será intuído por vocês também, possa entrar em nossos corações, para que possamos ser bons espíritas e caminhar de acordo com os caminhos de Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, espiritualidade maior. Esteja conosco mais essa tarde. Que a leitura que a Anísia vai nos fazer possa nos tranquilizar, nos preparar para a palestra e que possamos levar um conselho para a próxima semana. Obrigada e que assim seja. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda o nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço, tal qual nós achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso da nossa vontade e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com uma diferença, as vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluidos se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluidos será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontrem. É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E para mim é um prazer imenso receber um tema e ter a disponibilidade e estar aqui com vocês, falando um pouco sobre aquilo que a gente acaba já lendo na literatura espírita, que a gente acaba também se perguntando, fazendo reflexões, e a gente ter o prazer de estudar, porque a gente tem que estudar para trazer as informações coerentes, não daquilo que nós pensamos sobre aquele assunto, mas sim sobre qual é a verdade daquele assunto. Essa é a grande diferença. E estar aqui falando para vocês nos proporciona exatamente isso. Não o que a gente pensa sobre aquele tema, mas sim o que realmente se pode discorrer sobre o tema. E sintonia e afinidades, já num primeiro momento, que é bem importante esclarecer, é que não são sinônimos, não são a mesma coisa. Sintonia não é a mesma coisa que afinidade. Sintonia é um mecanismo que todos nós, está dentro de todos nós 24 horas por dia, que é disponibilizado pela natureza, que Deus, Papai do Céu, criou, né? Então a sintonia é um mecanismo que está ali na natureza, enquanto a afinidade é algo que nós construímos. Então, se pararmos para perceber, de maneira geral, principalmente em textos na internet, está lá escrito que para se haver afinidade tem que se ter sintonia. E não é totalmente assim, isso não está totalmente correto. Pensamos. Se a sintonia é algo que está dentro da natureza, significa que, independente se eu conheço vocês ou não, podemos estar sintonizados, mesmo que não nos conhecemos. Enquanto, para afinizarmos, precisamos ter algum contato, nem que seja ele visual. Vai ficar mais claro essa diferença entre as duas questões no decorrer da nossa conversa de hoje. Eu gostaria de começar falando com vocês sobre afinidades.
a questão da afinidade, aquilo que nós adquirimos no nosso dia a dia, é algo muito importante dentro dos relacionamentos que construímos. E a afinidade, num primeiro momento, porque é uma questão que todos nós, em algum momento de nossas vidas, buscamos saber sobre a afinidade. E se não buscamos, temos esse interesse em entender como é que isso funciona. Como é que funciona esse mecanismo da afinidade? Por que eu estou falando nesse sentido? Porque para todo mundo é claro aquele sentimento de, poxa, eu nunca vi fulano, mas só de bater o olho parece que eu gosto ou não daquela pessoa, né? Até que ponto esse sentimento de gostar, de me simpatizar pela pessoa é algo natural ou não? Ou o que a doutrina espírita nos traz de informações sobre isso? Esses são os grandes questionamentos sobre a questão da afinidade, né? Então a afinidade, ela vai além dessa construção de relacionamento. Porque senão o que nós vamos entender com a afinidade e relacionamento? Eu só me relaciono com a pessoa que eu me afinizo. Será que é bem assim? Será que a gente só se relaciona com as pessoas que a gente afiniza? Ou tem algo a mais por detrás de tudo isso? Sobre essa questão da afinidade, se a gente vamos trazer num primeiro momento para o nosso dia a dia, para as questões físicas, materiais do plano que a gente vive, que é a Terra, terrestre. A gente sabe, se a gente for estudar aqui, se tiver aqui algum professor de sociologia ou alguém que estuda sociologia, vai perceber que nós nos agrupamos por afinidade. Assim sendo, alguns de nós passamos por muito tempo em alguns grupos e outros de nós transitamos entre esses grupos. O que eu estou querendo trazer para vocês? Só para que a gente consiga ver de maneira clara e simples essa questão da afinidade. Por exemplo, existem pessoas que gostam de rock, existem pessoas que gostam de sertanejo. Todo mundo que gosta de rock gosta de sertanejo? Não, existem aquelas pessoas que são mais atléticas e que realmente conseguem ter vários gostos. Existem aquelas pessoas que segmentam mais, que são mais sistemáticas e que vivem muito tempo com um gosto só, com menos gostos que os outros. Então, assim dizendo, a gente já percebe que todos nós somos diferentes, né? E quanto mais vamos evoluindo, nós vamos percebendo que essa questão do ser atlético fica mais forte, mais evidente, né? Se a gente vai voltando no passado, os grupos eram muito mais fechados. Hoje os grupos são muito mais abertos. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que, mesmo sem pensar pela questão espiritual, pela questão moral, a gente vai ver como é que funciona a afinidade. A gente se afiniza com pessoas que gostam de coisas parecidas com as nossas, ou que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. A gente vai se afinizar com pessoas que pensam sobre determinados assuntos do mesmo jeito que a gente pensa. E as pessoas que não pensam ou que não gostam? Eu só estou trazendo tudo isso para mostrar para vocês que quando a gente está nessa situação que eu falei primeiramente, que é de ver uma pessoa e nem ter um contato ainda de conversa, mas só de olhar para uma pessoa, não se afinizar, materialmente falando, não teria como explicar isso. De só olhar para a pessoa e, poxa, não fui com a cara do David, ou não fui com a cara do Ronaldo ou do João. O porquê isso? Era aí que eu queria chegar. Isso a gente chama até um pouco de como se fosse antipatia ou, enfim, afinidade gratuita. O não gostar seria antipatia, né? O gostar seria afinidade gratuita. É quando eu não exprimi nenhum sentimento, seja bom ou ruim para a pessoa. Simplesmente olhei para aquela pessoa e parece que eu gosto daquela pessoa. Eu estou querendo deixar isso bem claro para vocês, para que a gente observe a diferença da afinidade, algo natural, algo que existe no nosso meio em termos de sociedade, seja espiritual ou seja aqui terrestre, e a questão dos nossos desejos e pensamentos. Isso é importante analisar. Qual é o nosso interesse? Por isso que eu fiz aquele questionamento. Será que nós nos relacionamos com todo mundo que nós nos afinizamos? Ou muitos dos nossos relacionamentos, ou quase todos dos nossos relacionamentos, se baseiam dentro de uma linha de interesse? Eu me relaciono com fulano porque tem um olho azul. Eu me relaciono com Beltrano porque fisicamente é o estereótipo da época que vivemos que diz que é o bonito. Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Se existiu ali uma afinidade ou se existiu ali foi na realidade partiu de minha pessoa o meu interesse. Por que isso é importante perceber? Porque a gente pode estar vivendo casado
ou com a amizade com outro ser humano, que na realidade do meu ponto é um interesse, do ponto dele é uma afinidade. Olhem vocês, aí o que eu sempre faço nas minhas palestras é que a gente sempre faça um link com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Por quê? Porque por mais que a gente não entenda toda a doutrina espírita, por mais que a gente, alguns de vocês, a gente sabe que estão aqui, mas na realidade, ou estão no começo da doutrina, ou ainda estão na realidade frequentando várias doutrinas, né? O que é importante, por isso que eu sempre falo, é a doutrina cristã, os preceitos que Jesus Cristo nos deixou são iguais, não existe diferença. Então, assim, fazer esse link é importante, porque tudo aquilo que eu faço que eu faço no meu dia a dia, na minha vida, que não interfere o equilíbrio, né, a linha da outra pessoa que vive comigo, é bom. Agora, se de alguma maneira interferiu, é ruim. Então, assim, imaginemos nós um relacionamento onde da minha pessoa, David, foi interesse, e da outra pessoa é afinidade, porque é ela que se afiniza comigo, mas percebam que o que eu estou querendo trazer para vocês é que essa afinidade, não por culpa da outra pessoa, mas por culpa minha, de uma manipulação que eu estou fazendo com ela se afiniza comigo porque eu faço ela entender ou perceber que o que ela gosta, eu gosto também. Então, na realidade, eu estou manipulando, né? Estou fazendo um mal, né? Então, assim, todo o meu propósito aqui hoje vai ser realmente fazer com que vocês saiam daqui reflexionando certas situações, porque quando se fala de afinidade e sintonia, eu não tenho dúvida que a maioria de vocês teria muito mais embasamento do que eu para estar aqui falando. Mas eu quero justamente propor a vocês a fazer essa reflexão do que realmente eu entendia por afinidade e sintonia. Voltando ao raciocínio da afinidade, existe também a questão da antipatia, que é importante a gente lembrar aqui. Como é que é essa questão da antipatia, David? Vocês concordam comigo que muitas das vezes a gente não tem culpa de olhar para uma pessoa e não afinizar com ela, e não ter afinidade com ela? Percebam, aquilo que eu falei primariamente, se a gente pode ter gostos diferentes, pensamentos diferentes, já é o suficiente, ou ideologias diferentes, né? A religião é diferente, a política, o pensamento sobre política é diferente. Naturalmente, essas duas pessoas podem realmente já não seguir, vamos dizer assim, né? Bater o santo, como se diz no chulo, né? Mas pode ter muito mais aí por trás disso. Existe também a questão espiritual energética. Nós vivemos imbuídos numa energia, como foi lido ali na leitura, sobre uma energia universal. E dentro dessa energia universal existem várias outras energias boas e ruins. Então, quando a gente não gosta de uma pessoa, realmente existem várias explicações. Podemos perceber só uma questão de pensar diferente, e ainda tem a questão energética. Agora, o que é válido aqui colocar é que, principalmente, quando estamos há algum tempo já no meio espírita, a gente começa, porque aí nós estamos falando de nós, seres humanos, seres imperfeitos. O que muitas vezes a gente começa a fazer? A gente começa, na realidade, a se acomodar nos próprios ensinamentos que a doutrina espírita nos coloca. E como é que é essa acomodação, David? É, na realidade, autojustificativas que eu estou querendo dizer para vocês. A antipatia, muitas das antipatias que nós temos com outras pessoas, são autojustificativas que criamos para nós mesmos, quando não para outras pessoas, quando a gente está conversando com outra pessoa e a gente quer ainda dividir com aquela pessoa que, tá vendo fulaninho ali, não fui com a cara dele, por isso e aquilo. O que eu estou querendo trazer para vocês é o quê? Que muitas das vezes a gente se condiz nisso. Mas a doutrina espírita mesmo explica que se eu não gosto do Marcelo, se eu não gosto do Franco, é porque realmente que a gente não se afiniza, energeticamente nós somos diferentes, nossos gostos são diferentes. Será que para por aí? Aí eu pergunto a vocês, para vocês se perguntarem, muitas dessas vezes quando vocês não gostam das pessoas, será que é só isso? Eu já vou dizer para vocês que se tiver 100 pessoas aqui, incluindo eu, se tiver 100 pessoas aqui agora, dessas 100 pessoas, só tem exceção quem for extremamente racional. Quem for realmente extremamente racional é o único ser humano aqui que realmente não tem uma predisposição em querer aparecer.
Olha para onde eu estou levando a questão da afinidade e antipatia. Isso significa que, tirando de um universo aqui de 100 pessoas, tiver só 10 ou 15 que seja extremamente racional, que vive uma vida sistemática, que vive uma vida metódica e que vive uma vida de buscar conhecimento, mas não dá nem tanta importância assim em colocar esse conhecimento para fora, essas são as únicas pessoas que têm exceções com isso que eu vou falar agora. Muitas das vezes, essas antipatias que nós criamos é porque nós não estamos brilhando. E isso vai acontecer aonde? Isso vai acontecer principalmente no ambiente de trabalho e principalmente no ambiente externo. E o ambiente externo pode ser qualquer lugar. Academia, escola, instituição. Eu crio uma antipatia com as pessoas que eu falei antes, com o Marcelo e com o Franco, porque eles de alguma maneira estão brilhando e eu não estou brilhando. Agora, é por uma falta de afinização ou por uma insegurança, um problema, uma inveja que eu crio? Essa era uma reflexão que eu queria trazer para vocês. Cuidado, muito cuidado em ter esses sentimentos, não reconhecer esses sentimentos, estar tão acomodado e condicionado que nem percebe que a maioria das antipatias que você teve em sua vida era simplesmente por um sentimento de que é você que tem que estar sempre falando, é você que tem que ser a vítima, a outra pessoa não pode sofrer, só você pode sofrer, é você que tem que estar sempre brilhando, porque se a gente pensar dessa forma, então significa que a maioria das antipatias, na realidade, são provocadas por nós mesmos, porque por algum motivo não sou eu agora que sou a estrela. É fulano que é a estrela. E às vezes a gente ainda tem outras autojustificativas, porque daí se eu fosse enumerar aqui, são diversas elas. Ah, mas chegou agora, está sentando na janela, já trabalho aqui há 10 anos, está ali 1 mês. Outra autojustificativa. Quem disse que quem está chegando agora está sentando na janela? Às vezes quem está sentado na janela sou eu acomodado. Na realidade a pessoa está chegando com muito mais gasto que eu, e isso já está me provocando um sentimento de antipatia, mas é uma antipatia não gratuita. Só deixar claro para vocês isso. Existe a possibilidade de antipatia gratuita? Sim. Existe a possibilidade da antipatia que eu crio? Sim, essa é a maior e a verdadeira na realidade. Essa é a verdadeira que está no nosso dia a dia. E que aí nós temos que tomar cuidado. Então, eu acho que ficou bem clara a questão da afinidade, né? Então, a afinidade, ela sim depende da sintonia. Assim eu acredito. E não a sintonia depende, para que haja sintonia, tem que haver afinidade. Como isso? Se a sintonia é algo natural, que está na natureza, que está 24 horas à nossa disposição, significa que se eu me afinizo com outra pessoa, de alguma maneira nós estamos sintonizados. Porque antes de eu conhecer ela, a gente já poderia estar sintonizados entre nossas mentes sem a gente saber. Vejam só, eu na minha casa, a pessoa na casa dela, mas se nós estamos agora nesse momento pensando, meu Deus, que coisa boa, está aqui eu fazendo a oração. Não está sintonizado com todo mundo que está fazendo a oração também? Está todo mundo sintonizado. De alguma maneira, essas mentes estão todas sintonizadas em quê? No mínimo, para que a gente não abra, que isso é um assunto complexo, se fosse abrir, quais são esses caminhos de sintonização? Aí seria complexar demais. Mas no mínimo, estão sintonizados no bem, certo? Isso a gente pode dizer, no mínimo, estão todos sintonizados naquele momento que estão fazendo uma oração, seja ela qual for, que é o caminho do bem. Agora, esse caminho ele pode ser várias variáveis, né? E quando a gente fala de sintonia, eu fiquei bem preocupado, que daí eu pensei assim, nossa, falar de sintonia, né? Parece tão fácil, eu acabei de falar como é que funciona a sintonia, né? Aí eu fiquei naquela assim, o certo seria trazer aqui para vocês o embasamento científico, que eu quero dizer, da literatura que a doutrina espírita traz sobre isso, né? E aí eu pensei assim, poxa, mas eu acho, comigo mesmo, né? Eu acho um dos assuntos mais complexos, porque quando a gente fala de sintonia, nós estamos falando, nada mais, nada menos, de que a gente vai ter o resumo e respostas, não das aflições e provas que nós passamos por aqui, mas dos nossos pensamentos e desejos. Todos os nossos pensamentos e desejos, 24 horas que nós temos por dia, se nós estamos com 30 anos, até esses 30 anos, estamos com 60, até esses 60 anos, tudo isso está embasado na sintonia. Como é que tu vai falar sobre algo, então, que é tão complexo e que parece ser tão simples? Aí eu fiquei pensando, e eu fiquei muito nervoso durante essas semanas em trazer o que eu ia falar para vocês aqui sobre sintonia, dentro do meu conhecimento. Porque se você vai dentro da literatura que o Allan Kardec da codificação nos deixou, nos presenteou, nós vamos ter lá na Gênesis informações sobre isso, no Livro dos Espíritos. Se nós formos para a literatura técnica
do André Luiz, do Emmanuel, nós vamos ter informações sobre essa questão de sintonia, até eles mostrando o que está acontecendo na mente daquele cidadão naquele momento que ele está sintonizado com isso, com aquilo. E até nos romances da literatura espírita nós vamos ter essas informações. E isso para mim foi, tá, e agora? Porque daí eu queria trazer informações bibliográficas para trazer para vocês. Aí eu pensei no sentido inicial do que é o que o CEIU quer nos proporcionar. Que é o quê? Qual é o sentido que o CEIU quer nos proporcionar? Que toda a informação que o palestrante vem aqui trazer para si mesmo e para vocês, que a gente consiga colocar no nosso dia a dia. Não que traga aqui informações complexas, científicas, literárias, só para mostrar que, está vendo o que a doutrina espírita, como ela não vem trazer só o amor. O amor, na realidade, ele se traduz em informações, em fazer, que é o amor, é o fazer, mas também é o conhecer, entender. Não, o propósito é que a gente seja mais claro possível para vocês, que vocês consigam, que vocês, quando eu falo, me incluo também, que todos nós consigamos entender suficiente para que possamos o quê? Buscar o que está sendo disponibilizado, que é a biblioteca, informação literária, para se a gente quiser, aí sim se aprofundar naquele assunto. Se a gente achar necessário ou não. E necessário se faz que a gente busque sempre, não só o conhecimento. Conhecimento é comum, é um clichê, né, que a gente tem, né? Conhecimento é a chave, né? Depende do que você entende por conhecimento. Porque eu posso estar 20 anos, posso estar 18 anos dentro de uma doutrina espírita ou qualquer outra, sendo católico, protestante, o que for, não existe o melhor ou o pior, existe sim o que eu sou. Por isso que eu falei para vocês que eu sempre estou falando as informações primárias que Jesus nos deixou, né? Porque se a gente seguir só aquilo, não tem erro. Não tem erro. Quer descobrir qual é a verdadeira verdade do mundo? Qual é a verdadeira verdade, a verdade mais correta e a mais certa? Com certeza não é a sua nem a minha. Mas alguém deixou há 2014 anos atrás. Então, se a gente seguir coisas simples, que parecem bobas, mas a gente entender a complexidade do que aquela pessoa quis nos deixar, tanto que funciona 2014 anos depois, ainda funciona, né? Então não precisa medir o quanto eu conheço. Por isso que, voltando ao raciocínio do tempo do conhecimento, por isso que conhecimento é a chave. Depende. Para mim, depende. Agora, conhecimento com entendimento e compreensão é a chave, aí sim. Se nesse conhecimento quer dizer isso, porque o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu posso me agarrar ali em 10 anos lendo, posso sentar aqui por 10 anos. Ah, olha, nesses 10 anos foi muito bom. Parei de beber, parei de fumar, parei com isso, parei com aquilo. Os vícios estão todos... Mas, gente, o que a gente vem sempre aqui conversar um pouco com vocês? É que, independente do assunto, nós não temos que atacar as reações, os efeitos, e sim a origem, as ações daquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, assim, é lógico que é uma vitória muito grande. Todos nós nos conseguir vencer os vícios, porque para mim pode ser um vício, pode ser fácil, para outra pessoa não pode ser tão fácil. Mas e a origem deles? Onde é que está a origem deles? Então, quem já venceu essa barreira, quem já venceu isso, através de buscar informação, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós estamos literalmente numa escola de aprendizado mesmo. E toda vez que a gente vence, não é que agora parece que... Porque daí quem for muito emocional numa questão quase de pessimismo vai dizer assim, ah, meu Deus do céu, então eu nunca vou alcançar. Não é questão de alcançar, é que alguns de nós ainda estamos com efeitos que nós buscamos para nós mesmos diante dessas vidas que nós viemos, tão banais e ruins, que é da carne, que pode ser um vício de qualquer tipo de droga, para não falar nomes de drogas aqui, que para mim hoje isso é a pior coisa do mundo. Mas porque eu busquei isso para mim. Quando eu me desfizer disso, eu vou entender que na realidade o que me levou a isso, seja nessa vida ou em outras vidas, ou na sequência do acúmulo de outras vidas, eu vou entender que não era aquilo o problema era outro. Agora então eu tenho que trabalhar o verdadeiro problema. Porque vício é vício. Ah, é fácil falar o vício de droga, mas e o vício de ser fofoqueiro? E outros vícios que não tem nada a ver com drogas? Não é um vício? Deixou de ser um vício? Não, é um vício. Vício é aquilo que eu faço constantemente. Vício é aquilo que eu não consigo deixar de fazer.
seja o vício de, por exemplo, a gente sabe que tem a questão do toque e de lavar a mão, não deixa de ser um vício. Enfim, eu estou querendo mostrar para vocês que, cuidado na hora de julgar outra pessoa, eu não consigo nem perceber qual é o meu. Mas, voltando ao raciocínio que nós temos que ter, que é sobre a sintonia, pensando daí que eu tinha que trazer para vocês, no nosso dia a dia, no dia a dia de vocês, que é o que eu já quis mostrar com a questão da afinidade, que a afinidade ela vai acontecer tanto no trabalho e principalmente nos ambientes externos da gente simpatizar ou não com as pessoas. E agora vocês, quem não conseguia entender ter essa compreensão que a antipatia eu posso criar e não na realidade ela ser uma coisa natural, a mesma coisa serve para a sintonia. A sintonia é algo tão delicado que está em nossas vidas. Aqui, nesse momento agora, nós estamos todos sintonizados. Seja entre nós aqui, seja algumas pessoas estão um pouco sintonizadas aqui, estão sintonizadas em outras coisas, que conseguem ficar aqui, conseguem ficar em outro lugar. Para vocês perceberem que a sintonia ela é algo que quem busca somos nós. As energias boas e ruins estão aí. As mentes estão aí, porque a gente não sintoniza só com o que está de energia, a gente sintoniza com aquilo que um grupo de pessoas estão pensando. Se a gente tem 7 bilhões de pessoas encarnadas, significa que são 7 bilhões de pensamentos, de mentes, fora as tantas e tantos bilhões de desencarnados. Significa que nós estamos todos conectados. Por isso que eu falei para vocês que, olhando assim, parece ser muito simples falar, mas é algo muito complexo. Porque agora quem for mais racional, no mínimo, se não está se questionando agora, quando chegar em casa, vai se questionar. Mas espera aí. Diante da informação que ele falou, qual é a origem? Qual é o caminho? Como é que funciona? Como é que eu estou recebendo essa influência ou quando é eu que estou provocando ela? Quando é que eu estou sendo influenciado e a atitude não é totalmente minha e quando ela é totalmente minha? Porque daí, do mesmo jeito que eu falei para a afinidade, cabe para a sintonia. A gente sabe, diante da doutrina espírita, que existem casos alguns de vocês sabem, casos de obsessão. Tá, mas e a origem? Agora eu estou sendo subjugado, vamos dizer assim. Ou, hoje, que é uma coisa não tão comum, mas exorcismo, que lá há décadas, há tempos, há séculos atrás era uma coisa mais comum. Tá, mas ali a pessoa já perdeu o controle de si mesma. E aí? Tá, mas e a origem? A origem é o primeiro momento de tudo. Tudo a gente tem que buscar. A gente tem muito senso comum de sempre olhar o efeito. Sempre olhar o efeito. A gente nunca olha, na realidade, a origem. A origem é que diante de alguma aflição que eu tenha, vamos colocar nos nossos dias de hoje, diante de alguma aflição que eu tenho, eu acabo me sintonizando com ligações ruins em relação a isso que eu estou passando agora. E aí, diante disso, eu posso receber realmente uma influência negativa de alguns seres desencarnados em relação a isso, ou até mesmo, que é isso que tem que ficar claro, de pessoas encarnadas também que estão com esse mesmo sentimento nesse exato momento, só que em outro lugar da cidade, ou em outro lugar da minha rua, ou outro lugar do país. Só para que vocês entendam como existe um entrelaçamento entre todas as nossas ações e atitudes. Isso é tão forte, gente, que o pensamento, e eu já vou fazer agora, puxar um linkzinho aqui para vocês entenderem, quanto maior o nosso conhecimento, mais nós seremos cobrados. De alguma maneira a gente sempre está escutando isso. Se a gente realmente não entender o que isso significa, vai ser difícil, porque quanto maior o nosso conhecimento, mais a gente vai ser cobrado. Então, até na hora da gente julgar qualquer atitude, entendendo essa frase, antes de julgar qualquer coisa, mas quando eu falo qualquer atitude, qualquer coisa inclusive que vocês verem na televisão de bom ou ruim, antes de você julgar, você tem que entender sobre aquilo que está acontecendo. E tudo, mas todo acontecimento, desde um assassinato a um roubo, ou a qualquer coisa boa, tudo, não existe. Ah, mas o cara levou um tiro no peito a meio centímetro de tal coisa e os outros 5 também. Não, mas é diferente. Não existe nada igual. Não existe uma padronização em nada do que se acontece. Ah, se fulano matou 3 pessoas, o que vai acontecer com ele quando ele morrer, chegar lá que ninguém morre, desencarna, né? Vai ser a mesma coisa que Beltrano, fulano e todos os outros que fizeram? Não. Mesmo que a quantidade de mortes seja a mesma, mesmo que a idade das pessoas seja a mesma, mesmo que o local seja o mesmo, não. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos a nossa identidade.
E todos nós fizemos escolhas diferentes. Até a pessoa mais cruel existe uma bondade dentro dela e alguma coisa que ela fez lá atrás, só que ela não lembra ainda. E a hora que isso vir à tona dentro dela vai ser o que vai ser pego para ela ser resgatada na realidade. Então, assim, essa questão de sintonia ela é tão forte que nós estamos a todo momento sintonizados. Quando eu falei 24 horas por dia, porque é de fato 24 horas por dia, com os nossos pensamentos e desejos. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Os nossos pensamentos e os nossos desejos. Porque eu tenho o sentimento, mas vamos dizer assim, eu tenho o sentimento de vingança ou de matar uma pessoa e eu não faço. E aí? Acabei de falar para vocês, por isso que eu falei dessa questão de quem conhece mais será cobrado. Dependendo daquilo que eu conheço, daquilo que foi dado de oportunidade para a minha vida, cada pessoa vai ser... É uma auto-julgação, né? De maneira diferente. Em termos da vida reencarnatória que ela vai ter após essa vida, as outras vidas, o karma que ela vai se criar para ela mesma, né? É diferente. É bem diferente. Por quê? Eu tenho o sentimento de matar a pessoa, o que eu estou querendo dizer para vocês, eu tenho o sentimento de trair a pessoa, eu estou fazendo algo ruim. Eu já estou aqui, já me sintonizando com pessoas que estão tendo esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo. Tá, David, mas eu não coloquei, não externei isso, não ficou só no pensamento. Se ficou só no pensamento, já prova que você deliberadamente sintoniza, mesmo que seja em momentos, é por isso que eu falei para vocês que é complexo, mesmo que seja em poucos momentos, mas você tem de vez em quando sintonias com coisas ruins. Você tem coisas aí a trabalhar aí dentro. E aí que está. Lembra quando eu falei, o que é isso que eu tenho que trabalhar? Porque se eu tenho esses sentimentos, significa que eu também tenho sentimentos, já mostra que eu não sou tão puro assim, de egoísmo, de orgulho. Aí é que está, nós temos que buscar o que nutre isso. Ah, mas a minha honra equivale. Ah, mas ele fez mal para mim. Quem disse que quem trai é que faz o mal? Ah, quem se vinga não faz o mal também. Não, mas eu era vítima, daí eu só fiz na realidade dar o troco. Não, eu não me igualei, ou me rebaixei mais ainda que a pessoa. Então, assim, essas análises de consciência é difícil fazer, depende da nossa ignorância. Aí vai de novo a frase lá, quem mais sabe, mais será cobrado, justamente por isso. O quanto nós ainda queremos, eu falava na palestra anterior que eu tive aqui, vou falar de novo, o quanto nós ainda queremos ser espectadores da vida e não atores. Por quanto tempo ainda nós vamos querer ser coadjuvantes? E quando é que nós vamos? Não, agora eu não vou ser mais coadjuvante da minha vida, eu vou ser ator, o ator principal das minhas escolhas. Porque assim, essa questão de sintonia e afinidade, ela é tão importante para que a gente já comece a trabalhar isso dentro de nós quando a gente sairmos daqui. Ela é tão importante porque, diante de todas as palestras que vocês têm aqui, e só vou colocar mais essa informação para vocês, nós já sabemos que as provas e as aflições, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Todas as nossas aflições, todas as provas, isso não vai diminuir. A gente começar a ser bonzinho agora, de uma hora para outra, a gente traz um karma muito grande, são tantas e tantas vidas. O que a gente pode é amenizar. A gente pode amenizar e quer ver como isso é tão lógico, que por mais que eu sofra alguma coisa muito forte, sei lá, vou ter um câncer, ou tenho que vou me tornar cego ou paralítico de uma hora para outra. Quanto mais conhecimento, compreensão e entendimento eu tiver sobre a vida, mais fácil vai ser eu me resignar perante a isso. Por isso que, do jeito eu falando aqui, pimenta, essa frase que eu vou falar agora, o Zé Araújo fala muito aqui, quem é nordestino sabe. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é fácil para você aí falar e tal. Não é fácil para mim não, porque toda a minha palestra aqui, não vou fazer isso nessa, eu já mostrei para vocês que, por exemplo, o osso no meu corpo, talvez só a costela falta quebrar, o resto já quebrei tudo. Então eu também já passei por alguns problemas também físicos, enfim. E não é só os problemas físicos, existem os problemas físicos e espirituais. É realmente o entendimento daquilo que está acontecendo conosco, por que está acontecendo. E aí o que entra a sintonia em relação a isso? A sintonia é justamente por isso. Porque muitas das coisas que nós passamos aqui, já nessa vida, não quer dizer que eu estou passando por essa aflição, eu estou passando por esse problema porque eu devo ter... Por exemplo, vou dar um exemplo. Poxa, eu amo fulano, fulana não me ama. Por quê? Senhor, eu amo a pessoa... Meu querido, minha querida, é fácil responder isso se você buscar conhecimento e entendimento.
com certeza não quer dizer que tudo está lá. Tudo é culpa do mundo espiritual ou tudo culpa do que eu fiz em vidas passadas. Não, nossas atitudes de hoje. O que a gente está sintonizando, as escolhas, os pensamentos, os desejos. Eu falei um pouco de pensamento, né? Pensar em fazer o bem, pensar em fazer o mal. E o desejo, que é pior do que o pensamento. Porque o desejo, ele é difícil frear. O desejo é difícil frear. O desejo, para quem tem, e eu não sou diferente de ninguém, cada pessoa tem aquilo que tem que trabalhar. Quando a gente tem um vício, ou a gente quer muito uma coisa, frear esse desejo... Nossa, por que é tão difícil assim? Porque por mais que eu crie, ainda estou sintonizando com mais pessoas que vão fazer que eu queira mesmo, ou que não são pessoas que eu queira. Além disso, ainda tem as outras pessoas que pensam que estão encarnadas como eu, que estão também desejando aquilo. Então isso fica tão forte que o impulso e o fazer vai ser naturalmente... E aí depois a gente ainda cai nessa, né? Quando a gente está buscando o conhecimento e o entendimento... É muito comum a gente cair nessa assim, poxa, eu fiz de novo, que droga, não devia ter feito. Ótimos se já estamos aí. Isso é um passo. Porque eu já estou, por mais que eu errei de novo, mas eu já estou me cobrando, poxa, eu não devia ter feito isso de novo. Fui eu de novo aqui. E aí é lógico, das informações que se tem diante da doutrina espírita, não se achar assim, é suficiente, pelo menos eu já sei que é errado, não. Porque quanto mais conhecimento, mais responsabilidade a gente tem. Então a gente tem que buscar dentro da gente mecanismos justamente para isso, para conseguir vencer esse nosso ímpeto, esse nosso desejo. Porque se essa questão da sintonia ela é tão forte, imagina o quanto ela não soma com o nosso desejo. E aí, voltando um pouquinho daquilo que eu estava falando da questão de obsessão, percebamos todos que essa questão de eu querer e ainda ser influenciado por uma sintonia que eu estou entrando energeticamente nesse universo daquilo do sentimento, a depressão ela provoca muito isso, né? A depressão que eu falo porque eu costumo dizer na minha profissão fora daqui que a depressão ela é tão mal, ela é vista de uma maneira errada porque ela não existe só essa depressão que nós pensamos que é de não querer viver mais. Existem vários tipos de depressão na realidade, porque se eu sou uma pessoa mais ativa, a minha depressão com certeza não vai ser igual a uma depressão da pessoa emocional. Só aí já vai ter uma pequena diferença. Mas, independente disso, falando da depressão em si, dessa angústia de não querer viver mais e de que, tá bom assim, o grande problema disso é que a gente ainda pode, com o conhecimento da doutrina espírita, veja que covardia, a gente pode se apegar nisso e intensificar isso, que é o sentimento de, se isso aqui é passageiro e existe outras vidas, então para que eu vou ver essa? Deixa eu tirar essa daqui e vou para a próxima, então. Aí eu estou indo contra o que eu tinha que fazer, na realidade, né? Então daí isso é um falso conhecimento, porque eu não estou entendendo que, tirando a minha vida, que foi a palestra anterior da Kátia, né? O que eu vou estar somando em relação a isso, né? Quais os problemas que eu vou estar atraindo para mim, mas só quero mostrar para vocês que os sentimentos, os pensamentos, eles têm muita força. A gente pode criar, em cima dos pensamentos, autojustificativas. E aí o que a gente tem que tomar cuidado é justamente com as informações que a gente tem dentro da doutrina espírita, seja diante de um palestrante, seja da literatura, em relação a essas pequenas coisas que a gente se apega e usa como autojustificativa. Mas lá na doutrina diz isso, eu li num livro, ou o palestrante falou aquilo, então tá vendo? Não, nunca vai ser do jeito que a gente está pensando. A única certeza que nós temos que ter é o seguinte: quanto mais certo nós estamos que nós temos a verdade, mais errado nós estamos. Porque na realidade eu estou criando um sistema de verdades para mim, e isso pode me atrapalhar até no relacionamento dentro da família, porque eu começo a querer que todo mundo, exigir que todo mundo pense do mesmo jeito que eu, e na realidade isso pode ser eu estar sendo percebedor sábio, né? Porque eu sei, porque eu já estou há 30 anos lendo esses livros, porque isso e porque aquilo. Mas aí, nem sempre aquilo que a gente conhece é o que realmente é o que é certo. Porque vai depender de... Todos nós, eu sempre costumo dizer, todos nós temos a nossa ignorância. Por isso que, dentro desse raciocínio que todos nós temos a nossa ignorância, aquilo que eu penso hoje, a minha verdade de hoje, talvez ela não seja a verdadeira verdade. Ela pode ser, para outras pessoas, totalmente diferente. Ou eu mesmo acabo descobrindo que eu estava errado. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tiver com a cabeça aberta. Se a gente tiver com a mente aberta a entender realmente onde é que está, o que é certo e o que é errado.
Então só tomem cuidado com essa questão de o que é certo e errado, porque até isso vai atrapalhar na questão de sintonia. Quando eu quero dizer isso, quando eu estou falando que até essa questão de certo e errado pode atrapalhar, é justamente em cima das influenciações. Nós estamos a todo instante sendo influenciados. Bem ou mal, nós estamos sendo influenciados a todo instante. Porque, como eu falei para vocês, se a energia está aí 24 horas por dia, nós estamos imbuídos dentro dessa onda energética 24 horas por dia. David, o mais importante saber, você falou tudo isso, mas como é que a gente faz para não entrar nessa? Concordam comigo? Isso é o mais importante que talvez vocês queiram saber. O que eu posso fazer para não entrar dentro dessas sintonias ruins? E uma segunda pergunta, David, será que realmente não existe uma proteção? É uma questão de merecimento, eu passo por aquilo? Porque se eu não estiver pensando nada ruim e me acontecem coisas ruins ou eu tenho pensamentos maus, alguma abertura nós damos, tá? Alguma abertura com certeza, porque olhem só de novo eu falando sobre aquela questão de quanto mais a gente sabe, mais a gente será cobrado. O não fazer nada é fazer o mal. Deixar de fazer o bem é fazer o mal. O não fazer nada, mas eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Mas existe um ponto que não fazer nada é ruim, porque a gente não veio aqui para não fazer nada. A gente veio aqui para viver em sociedade e contribuir de alguma maneira um com o outro. Então percebam, nem sempre quando a gente tem a certeza que, poxa, não devia estar acontecendo nada de ruim comigo, cuidado, pensem bem se realmente você não está fazendo nada. E aí é ruim se você não está fazendo nada. E o segundo momento, como então a gente pode trabalhar essa questão da sintonia? O que a gente pode fazer? Isso é que é o mais interessante, né? E a resposta já foi dada para vocês. A resposta foi dada na leitura, no título da leitura, em todo o texto da leitura. Que é o quê? A oração. Mas não tem ferramenta melhor que foi nos deixada do que a oração. Independente do conhecimento da doutrina espírita ou não, todos nós já sabíamos que se de alguma maneira nós queremos estar em contato com Jesus, se a gente, independente da crença, que fosse Jesus, Deus, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente sabe que vai além disso. Além de Jesus, de Deus, existe toda uma hierarquia espiritual de espírito que estão nos acompanhando a todo instante, que estão trabalhando incessantemente por nós. Então é a oração, gente. Todo momento. E isso só vai vir como, David? Como é que eu vou perceber? Só quando eu estiver buscando o conhecimento com entendimento. Seja através das palestras, seja através de literatura. E seja, com certeza, principalmente a junção dessas duas coisas, palestra, literatura, eu estar sempre olhando para mim, sempre me julgando e tentando entender o que eu estou fazendo certo e errado. Porque tem que tomar muito cuidado com as coisas que estão condicionadas. O maior problema são os condicionamentos. Aquilo que eu não consigo perceber é meu maior problema. Então, cuidado. Percebam bem antes de, quando você recebe uma crítica, mas eu não sou assim, é melhor pegar essa crítica e pensar, meu Deus, será que realmente... Ou quando eu não me afinizo com a pessoa, calma, pode ser que você não está se afinizando com a pessoa porque ela é um espelho, na realidade. Porque vocês podem se questionar e depois, questionando o palestrante aqui, poxa, mas às vezes eu tenho uma antipatia com a pessoa, mas não é porque eu sou ruim, às vezes é porque eu não antipatizo com ela, porque ninguém percebe que ela é ruim e eu percebo que ela está fazendo mal. Mas cuidado, porque às vezes é um espelho, e o que você pode fazer por essa pessoa, mesmo que não seja um espelho, o problema realmente não seja você. A primeira atitude é orar por ela, não tenho dúvida disso. É a primeira atitude. E tenho certeza de uma coisa, mas tudo que acontece conosco, tudo de ruim que acontece conosco, se a gente não tem o merecimento de passar por aquilo, se a gente de fato e direito não tem merecimento nenhum de passar por aquilo, as outras pessoas que estão nos provocando isso estão criando um problema de reencarnatório depois muito grande, não só em relação a mim, mas em relação a elas. Então, assim, tudo que vocês estejam passando de aflição, tenho certeza que provas e expiações que nós temos mesmo que passar, e aquilo que não for, por isso que a oração é muito importante, porque a gente consegue se resignar até na oração, aquilo que não for do seu merecimento e você está passando, algum proveito vai ter isso aí, tá? Porque se você já está no caminho do bem, de buscar informações, de fazer coisas boas, e você realmente não merecia passar aquilo, isso aí só vai te nutrir de coisas tão boas que é a humildade, que é a fé, que é a coragem, que é a caridade, só vai te dar força a isso. E quanto mais você ficar negativo no sentido eu não merecia estar passando por isso, talvez é porque realmente você merece sim. Agora o egoísmo pode nos cegar, né? Cuidado, aqui a palestra eu sei que não é de egoísmo,
não vou adentrar sobre isso, mas o egoísmo cega a gente ao ponto da gente não conseguir visualizar os nossos condicionamentos e as nossas atitudes. Por isso que a gente quase sempre acha que a gente é a vítima. Aqui, a minha intenção nunca é fazer vocês começarem a se verem só como algoz, né? A intenção não é isso, mas é saber que nós somos o algoz mesmo também. Nós somos a vítima do processo e nós somos também o culpado do processo. A intenção é só essa, tomar cuidado em o equilíbrio, né? Nem achar que o problema sou eu ou o problema não sou eu. Buscar o equilíbrio dentro dessas informações. A conclusão que eu tinha para passar para vocês hoje sobre sintonia e afinidades era essa. Espero que todos tenham entendido. Tentei ser o mais claro possível, né? E agradecer a atenção de vocês. Obrigado. Obrigada, David, por essa palestra maravilhosa. Eu sou uma das pessoas que vive profissional, até vou dar uma aberturinha, e fiquei pensando como, né? Bem naquela ele falou de as pessoas racionais já vão estar pensando em como fazer e organizar, e já me veio aquela passagem que citou muito nosso querido mestre Jesus, vigiai e orai. Então, que a gente possa vigiar nossos pensamentos essa semana, para que a gente possa nos sintonizar com a nossa espiritualidade, bons espíritos também. A oração fundamental não é só vigiar de segurança ou vigiar para que os outros não façam nada contra nós. É vigiar para que a gente não nos faça mal mesmo. Quero lembrar também, quando a gente fala de ativo, emocional, teórico, do SOS emocional. Para quem busca se conhecer um pouquinho mais, busca se aprofundar no conhecimento, as inscrições ainda estão abertas. O grupo começa no dia 7 de agosto, são encontros quinzenais. Então, ali na frente com as meninas tem a fichinha de inscrição. Quem tem desejo de conhecer um pouquinho, se conhecer um pouquinho mais, se aprofundar sobre si mesmo, conversa com as meninas ali na recepção que elas vão passar um pouquinho mais de informação. Lembrando ainda, quem não assistiu às palestras do Fore Blue, para quem está em casa também, vai estar repassando no canal 500 nos dias 25, 26 e 27, próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, pelo www.canal500, a partir das 6 horas da tarde, nosso amigo Alamar Regis, um abraço Alamar, vai estar repassando então todas as palestras. Até alguns palestrantes que estão repassando vão estar novamente. Um deles é o Clóvis Nunes, que veio no ano passado e vai nos brindar este ano novamente. E tem as músicas emocionantes e pequenas palestrinhas ali do Cordel, que vai nos brindar este ano novamente também. Lembrando também do nosso passe, a nossa cabine ela é única. Amanhã a gente tem tratamento. Hoje é domingo, dia de comemorar com a família, almoçar com os amigos. E a gente costuma tomar aquela bebidinha, um vinho, uma cerveja, para ficar um pouquinho melhor. Então eu peço para aquelas pessoas que geriram álcool hoje, não é vergonha, deixa a fichinha na cadeira ou entrega para mim, para as meninas lá na frente, porque a nossa sala ela já está preparada para o tratamento amanhã. Então, vamos para encerrar a nossa palestra de hoje. O David vai preferir a oração. Uma boa semana a todos que estão aqui, para vocês que estão em casa também. Obrigada. Que possamos todos juntos entrar em sintonia com a espiritualidade boa e amiga, com sentimentos mais nobres e da natureza, e bons sentimentos e pensamentos nesse momento, Senhor Jesus. Que possamos todos afinizarmos e sintonizarmos. Papai do céu, espiritualidade boa e amiga que nos guia a todo instante, a todo momento, com boas inspirações. Agradecemos infinitamente por tudo que todos vocês têm feito por nós. Agradecemos por mais esse dia, por este primeiro dia da semana, que possamos, Senhor Jesus, todos nós, nos preocuparmos quando colocarmos o pé para fora dessa instituição maravilhosa, em estar vigiando as nossas ações e atitudes, e que possamos não esquecer do nosso propósito aqui neste momento. Agradecemos infinitamente e pedimos humildemente não só a bênção de todos vocês, mas que possamos buscar sempre nesta ferramenta que foi nos deixada aqui, a oração, o alento necessário para as nossas aflições, que possamos buscar através da oração
os agradecimentos e também a coragem e a força para que possamos estar sempre vigilantes. Assim seja.